O MEC começou muito mal, mas muito mal mesmo. Em 3 meses e meio, muito pouco foi feito. Em meio a polêmicas, desmandos e um monte de fumaça, quem ficou para trás foram as coisas mais sólidas e mais fundamentais da nossa educação. O Enem continua ameaçado, a formação de professores engavetada e vários projetos que são de fundamental importância para o país, como prova avaliadora, implementação da reforma do ensino médio, etc., a gente não tem nem notícia. O novo ministro também começou muito mal. Foram 3 meses e meio em que quase nada ou muito pouco foi feito. E a nossa expectativa era que o novo ministro entendesse a gravidade e o desafio que ele tinha diante de si. Mas ao invés de falar, não, agora teremos um ministério sério, a gente vê uma guerra ideológica cada vez mais aprofundada. Inicialmente se atacam cursos de ciências sociais, filosofia, sociologia, dizendo, com uma grande desonestidade intelectual, que esses cursos consumiam grande parte dos recursos. Logo, a gente vê que 3 faculdades recebem um corte completamente arbitrário por causa de balbúrdia. O problema é que balbúrdia não é um termo da administração pública e a gente questiona na mesma hora. Para justificar um corte arbitrário a 3 universidades, se corta de todas. Assim já não seria mais uma coisa arbitrária. E aí a argumentação é que dessa vez o dinheiro vai para a educação básica. Mas a gente vê que não é verdade, porque a educação básica também recebe cortes. E o resumo dessa história toda, que tem aí seus poucos dias, é que o MEC está em uma guerra ideológica contra a educação. E nessa guerra ideológica, a gente vê de novo as coisas mais fundamentais e mais sólidas da educação sendo prejudicadas. É o Enem, é o Fundeb, é a formação de professores. Coisas que não deveriam entrar na polarização, mas que simplesmente não acontecem porque o governo está empreendendo uma guerra ideológica contra o que chama de marxismo cultural. O governo só esquece de contar para a população qual a ideologia que quer colocar no lugar. E o nosso questionamento, a nossa afirmação é que não há desenvolvimento, não há inclusão, não há ética sem educação, sem pesquisa. Hoje, como o deputado João Campos bem trouxe, a gente teve a primeira reunião da comissão externa, que vai acompanhar os trabalhos do MEC. Mas tivemos agora uma vitória ainda maior, que é a possibilidade de um recuo do governo. Mas eu queria falar para vocês que essa vitória, ela é da população. A gente está aqui representando os sentimentos, a preocupação de cada um que está em casa. Só que a gente não pode descansar. A gente não pode achar que está tudo certo agora, porque o governo pode recuar mais tarde, mas essa guerra ideológica, ela vai continuar. E é por isso que eu gostaria de pedir, tanto as pessoas que estão nesse congresso, como a quem está em casa, professores, reitores, estudantes, pais, mães que estão preocupados com a situação da nossa educação, que continuem a mobilização. E aqui eu conto com os meus parceiros, meus companheiros do PDT, conto com quem está junto com a gente na Comissão de Educação, na Frente Parlamentar, na nossa bancada, na Comissão Externa, porque a gente tem que entender e a gente tem que falar para toda a população brasileira que não, ministro, a universidade e a educação básica não é um projeto da esquerda. A nossa pesquisa, a nossa libertação por meio da educação é um projeto de país. E o Brasil só vai ser o país que a gente tanto sonha, onde cada um pode ter o tamanho do sonho que quiser, onde o que cada um vai alcançar já não depende de cor da pele, se é menino, se é menina, do lugar onde nascer, e só vai acontecer por meio da educação. E eu acredito que é nos momentos de maiores dificuldades que a gente consegue olhar menos para o que nos separa e olhar mais para o que nos une. E eu acredito que foi essa união da população, do Congresso, que falou para o governo que no Brasil ainda há ativistas pela educação. A gente está atento, a gente está mobilizado e gostem ou não gostem, há ativistas pela educação nesse congresso, há ativistas pela educação de qualidade para todos nas universidades e nas escolas públicas e a gente não vai ficar quieto, a gente não vai se acomodar, a gente está bem atento lutando pela nossa educação. Então a mobilização ela apenas começou e vocês vão ver quão forte é a luta pela educação nesse país. Muito obrigada a todas e a todos.